Michel, há alguma informação atualizada da possibilidade de novos ataques do Irã a Israel? Sim, Uribe. Hoje, durante todo o dia, a Defesa Civil fez alertas pelos meios de comunicação e pelos celulares da população em Israel, dizendo que esta noite pode haver, já começou, né, já ocorreram ataques e que pode haver mais e para a população se preparar. Agora, a cidade de Haifa foi atingida, o coração, bem no centro, né, um bairro tradicional da cidade de Haifa. O míssil caiu entre prédios, deixou feridos. E eu repito, apesar de todos os preparativos que Israel tem para esse tipo de ataque, nem todos os bairros, nem todas as casas são preparadas. Os bairros mais pobres, os bairros mais pobres em geral, não têm todos os preparativos. Os prédios mais antigos também não têm quartos fortificados. Alguns bairros têm, sim, abrigos antiaéreos públicos, mas que são difícil acesso, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção, para as pessoas mais velhas. Então, sim, há uma preparação. Aqui, agora, o sentimento em Israel é de que esse conflito ainda vai durar mais algum tempo. A Defesa Civil, o governo também já aprovou a situação de emergência no país até o final do mês, até o dia 30. Então, há um preparativo, há uma consciência em Israel de que o conflito pode durar mais alguns dias, pelo menos mais 2 semanas, segundo o governo, e que essa noite também, porque as ameaças iranianas vão aumentando conforme também vai aumentando a pressão militar, os ataques israelenses, principalmente em Teherã. O governo aqui, a inteligência militar israelense, também reafirmam que, apesar de todos os ataques, apesar de a Força Aérea israelense ter debilitado as capacidades militares, as capacidades balísticas do Irã, o país ainda tem, sim, mísseis, o país ainda tem condições de atacar, e a gente já viu que o Irã sabe onde atacar, como atacar, e também consegue penetrar, passar pela barreira do sistema Domo de Ferro, muitas vezes usando até drones para enganar, né, sobrecarregar também muitos mísseis no mesmo ponto, sobrecarregando, e sempre passam alguns que acabam caindo, como a gente vem vendo desde o início do conflito. Hoje houve pouca movimentação nas ruas em Israel, 2 alarmes, um de manhã e também um de tarde, e agora a orientação no momento é de que pode haver mais ataques. Quem não precisar sair de casa, que não saia, essa é a orientação da Defesa Civil, e quem precisar sair, que fique sempre próximo de um abrigo antiaéreo, Uribe. Michel, se fosse apenas uma guerra contra o Irã, já seria ruim. Mas a gente tem visto também ataques de outros frontes, principalmente um projétil que foi lançado do sul da faixa de Gaza. A gente tem visto que esses movimentos islâmicos radicais têm aproveitado esse momento também para desferir ataques contra Israel, né? Isso também é uma tentativa do Irã agora de reagrupar, né, o que as associações, os agrupamentos, os grupos militantes e terroristas que o país montou durante 20 anos, no que se chama aqui em Israel desse anel de fogo, né, cercando o país na faixa de Gaza, com o Hezbollah no sul do Líbano, com grupos militantes também na Síria, também na Jordânia, apesar da Jordânia ter um governo forte que faz de tudo e faz uma repressão muito forte contra os grupos terroristas, porque também teme pela estabilidade da monarquia jordaniana, e também o Iêmen, né? O Iêmen, os Houthis, que já participaram, já lançaram um míssil e eles ainda têm capacidade. Os ataques israelenses contra o Iêmen foram muito limitados, principalmente em estrutura, em portos, e não há notícia de que Israel tenha atacado a capacidade real do grupo Houthi de lançar mísseis. Eles também são drones, também são uma ameaça que podem vir pelo sul de Israel, né, através do Golfo de Suez, do Canal de Suez, né, do Mar Vermelho. Então, Israel considera que é uma guerra de 7 frentes. E outras 2 características, Uribe, que vem acontecendo: o conflito na faixa de Gaza. Hoje o Hamas disparou, ontem também o Hamas conseguiu disparar projéteis, morteiros contra cidades israelenses ao redor do território palestino, e
também existe uma grande movimentação militar israelense na Cisjordânia. As operações militares israelenses na Cisjordânia, elas continuam já há mais de um ano, que quase todas as noites há operações em campos de refugiados, contra grupos, contra o Hamas também, a presença do Hamas em campos de refugiados na Cisjordânia, outros grupos também palestinos, grupos armados também, que até agora não conseguiram se reagrupar ou ainda estão se recuperando, principalmente o Hezbollah no sul do Líbano, ainda se recuperando dos ataques israelenses. Mas há essa preocupação, há essa possibilidade, e o conflito agora pode subir de degrau também, porque o Irã afirma que vai atacar, né, as estruturas israelenses. Israel afirma que o Irã mira exatamente em população, em áreas residenciais. O Irã afirma que os alvos são bases militares ou instalações também de pesquisa nuclear de Israel. Então, há essa preocupação, há uma repetição aqui constante de que essa noite e nos próximos dias os ataques iranianos podem piorar aqui contra Israel, e também Israel dizendo que os bombardeios em Teherã e outras instalações militares da Guarda Revolucionária Iraniana, símbolos do poder, ministérios e outras instituições, o serviço de inteligência, os prédios dos serviços de inteligência em Teherã também, esses são os principais alvos de Israel, segundo o porta-voz, que fez uma declaração agora há pouco à imprensa, dizendo que Israel vai apertar ainda mais também os bombardeios contra o Irã. Michel, eu gostaria de um relato pessoal seu. Você é um experiente jornalista, cobre há bastante tempo os conflitos em Israel, e a gente tem observado que não é comparável os conflitos que nós tivemos até agora, os Houthis, Hamas, Hezbollah, contra Israel, com os ataques do Irã. Você tem visto que o poder destrutivo é muito maior? Sim, os mísseis iranianos causam uma destruição muito maior. Hoje, ali em Bat Yam, né, onde houve aquele prédio que foi atingido, onde 10 pessoas pelo menos morreram, até o número já subiu, são 14 pessoas mortas em um edifício. Todo o bairro ao redor, até 4, 5 ruas ao redor desse prédio, todos os prédios com os vidros quebrados, as janelas, as persianas, os carros que estavam estacionados, muitos deles também já com todos os vidros quebrados, também atingido por outros destroços. A capacidade bélica desses mísseis iranianos é muito maior do que os mísseis e os foguetes lançados pelo Hamas e pelo Hezbollah. Havia uma comparação de que poderia ser apenas comparável, né, aos mísseis até de Saddam Hussein, ainda na década de 90, mas eram mísseis até muito menos tecnológicos. O Irã tem a tecnologia e consegue penetrar as barreiras de defesa de Israel, e segundo as estimativas da inteligência israelense, o Irã teria até 2.000 mísseis. Com os ataques israelenses alegados contra bases militares, contra os lançadores de mísseis, a estimativa é que o Irã tenha pelo menos ainda 1.000 mísseis. Uma das estimativas, uma das perspectivas é de que o Irã pode também levar à extensão do conflito. Em vez de ser um conflito decisivo, como ele vem ameaçando, manter essa guerra de atrito, né, disparando 40, 50 todos os dias para manter Israel num estado de constante atenção, de constante atrito, para prejudicar também a moral da população, para prejudicar também a economia do país, né? A gente já viu até o final do mês o país vai estar praticamente parado, né? A economia vai sofrer, e também com a convocação de militares, isso causa também profundas marcas na sociedade, porque existem aqui pessoas que já estão há quase um ano, né, servindo ao exército, né, na reserva, pessoas que têm que parar, largar os seus empregos e as famílias e combater. Existe também uma preocupação em Israel com uma outra frente, uma possibilidade de tentativas de infiltração, porque também na avaliação
da inteligência de Israel, um plano do Irã também, o plano inicial continha um ataque coordenado com o Hamas, o Hezbollah, o Irã, os Houthis e outros grupos militantes, e também infiltrações pelas fronteiras, a exemplo do que fez o Hamas em outubro de 2023. Então agora Israel também reforçou também os patrulhamentos e a presença de soldados nas fronteiras. Israel tem uma longa fronteira com a Jordânia e também com a Síria, apesar de que na Síria agora Israel também mantém ocupações, né, mantém bases já militares dentro do território sírio, mas ainda há essa preocupação de ataques com mísseis coordenados com ataques com drones e também tentativas de infiltração em território israelense. Uribe. Obrigado, Michel Gavendo, pelas informações. Michel Gavendo está em Modim, próximo a Tel Aviv, e traz atualizações a respeito de uma noite que, infelizmente, deve ser de mais ataques entre Israel e Irã.